Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar da decisão judicial de Teori Zavascki, que retirou Eduardo Cunha da presidência da Câmara e retirou o mandato de Eduardo Cunha. Uma decisão completamente ilegal, mas em perfeito acordo com a nova estratégia comunista internacional. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Existe uma nova estratégia comunista internacional que está sendo implementada já há algum tempo em vários países do mundo, que utiliza o judiciário para implementar determinadas leis que são em perfeito acordo com as propostas e a linha programática, conceitual, ideológica que deve ser implementado nos países. Então, o judiciário, e não o legislativo, ao contrário do que se pensa, é talvez a fonte de poder e de atuação, de implementação de poder mais eficiente e insuspeita que eles desenvolveram. Muito bem. O termo técnico para essa atuação chama-se juristocracia. Este livro aqui, que eu mostrei ontem para vocês, Men in Black, como a Suprema Corte está destruindo a América do Norte nos Estados Unidos. Nós estamos falando dos Estados Unidos. O que vale para os Estados Unidos vale para todos os países do mundo, como, por exemplo, o TPP, o Tratado Trans-Pacífico, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são esses modelos de tratados internacionais subvencionados pela ONU. Pois muito bem. A chamada nova ordem mundial, portanto, de tempos em tempos refaz a sua estratégia de atuação. E eles descobriram que a estratégia de atuação através do judiciário é extremamente eficiente. Por quê? Porque desde a Revolução Francesa está estabelecido que tudo que está escrito na lei é legal. Isso não significa que a lei não possa ser imoral e ilegal. Mas, se está colocado como lei, aquilo torna-se implementável e ninguém questionará, porque será a autoridade da lei, né? Pois muito bem. Ontem, Teori Zavascki levou 75 páginas para justificar a excepcionalidade do seu voto. Inclusive, ele usou esta palavra e todos os ministros do Supremo também a usaram, né? Excepcionalidade significa que traduza, o sinônimo disso é ilegalidade. A medida é absolutamente ilegal, né? Como o sistema judiciário tem palavras teoricamente bastante rebuscadas, as pessoas não entendem. Excepcionalidade significa medida ilegal que está sendo legalizada. O que é a juristocracia? O que o Teori Zavascki fez ontem? No parecer, se não me engano, na página 74 do parecer dele, ele coloca que aquilo que ele está fazendo não tem assento constitucional. Ele é obrigado a reconhecer. O que significa a palavra não tem assento constitucional? Significa que não está previsto pela Constituição brasileira. Por que a Constituição brasileira é importante nessas citações? Porque o Supremo é aquele que interpreta a Constituição. E a Constituição brasileira é a Constituição máxima, né? A Constituição Federal. Está subvencionada a ela todas as outras leis. Portanto, aquilo que a Constituição Federal não prevê, as outras leis também não podem prever. Certo? Então, quando ele diz que não está previsto na Constituição Federal, é completamente ilegal a medida, não? Por outro lado, se não está previsto na Constituição Federal, como é que ele pode prever? Ele não pode prever. Por quê? Porque o judiciário não faz lei. Quem faz lei, quem cria a lei é o legislativo. O executivo governa e o judiciário interpreta a lei, né? Quando o judiciário interpreta a lei está prevista, e ele dá uma interpretação onde ele usa um leque um pouco mais abrangente, esticando um pouco aquela interpretação da lei, isso se chama, ele abre um precedente que se chama jurisprudência. A jurisprudência é um argumento tão forte que se torna lei também, porque depois um determinado juiz
lançou mão da jurisprudência, um outro juiz que vai julgar um caso semelhante pode falar, já há jurisprudência sobre isso, e ele não pode ser questionado. Então vejam vocês que o juiz é quase que Deus, em termos de implementação das suas decisões. O que é a juristocracia? Juristocracia não é a jurisprudência. Juristocracia significa não está previsto, eu vou fazer, não submeterei isto ao legislativo e vou fazer porque quero fazer, porque é uma decisão minha e cumpra-se. Isto é juristocracia. Esta medida, o que é esta medida? Esta medida, a juristocracia, é a medida que vem sendo adotada pelo neocomunismo do século XXI, dirigido diretamente pela KGB russa, né, que está entrando em todos os países. Por quê? Porque desde a Revolução Francesa, tudo que está prescrito na lei é legal, tem poder de validade. Entretanto, nós nos esquecemos que a lei pode ser ilegal e pode ser imoral. Ela está escrita e ela é cumprida, mas ela pode ser injusta, inclusive, e ela pode ser ilegal. Então isso é um legado extremamente perverso da Revolução Francesa, que o eminente professor Jorge Boaventura, no O Ocidente Traído e na Caverna de Platão, já havia falado sobre isso na década de 70, na década de 70 e 60, do perigo do judiciário, né, e do judiciário tornar-se um poder. O que é que está acontecendo dentro do Brasil? O judiciário, então, como é que o comunismo internacional está atuando? Um braço forte armado do comunismo é o sistema judiciário internacional, né? Então é uma nova metodologia de ação, não é uma metodologia em que você entra e mata as pessoas, é uma metodologia completamente diferente. Ele entra e assume os poderes. O que é teoricamente uma democracia? Ela tem 3 poderes que se articulam, né? No caso do Brasil, o judiciário sempre foi subvencionado ao executivo, porque é o executivo que indica o judiciário. O judiciário não é independente. Só que de uns tempos para cá, nós estamos assistindo a uma investida do judiciário, obedecendo ao executivo para minar o legislativo. E eles querem minar qual parte do legislativo? A Câmara, o Congresso Nacional como um todo? Não, a Câmara. Vou explicar. As medidas que o Supremo Tribunal vem adotando são medidas, se vocês observarem, dentro do impeachment, que esvaziou o poder da Câmara e passou o poder do impeachment para o Senado, de tal forma que a Câmara decide uma coisa e quando chegar no Senado, o Senado pode decidir sobre outra coisa. Pois muito bem, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de juristocracia que o Supremo vem fazendo já há algum tempo. No rito do impeachment, logo que Fachin assumiu, ele estava fora do Supremo Tribunal Federal. Um repórter, não me lembro se foi da Globo News, perguntou para ele, porque ele já havia falado alguma coisa que modificaria o rito do impeachment. Naquele dia ele falou tacitamente, ele estava vestido com a capa preta do Supremo, e ele disse claramente que modificaria sim. Ele veio para modificar o rito do impeachment e ele ia modificar. Ele não pode fazer isso. E modificou. Toda a votação de Eduardo Cunha teve que ser cancelada. O Eduardo Cunha recorreu da decisão. Foi voto vencido, evidentemente. Quando a votação foi ao plenário do Supremo, o ministro Luiz Barroso foi pego mentindo diante da nação, porque ele suprimiu uma parte do regimento interno da Câmara, foi filmado, fotografado, divulgado a mentira de um juiz do Supremo Tribunal, não é? E ele manteve a mentira e o Supremo corroborou a mentira dele. A anulação que eles fizeram à votação da Câmara não poderia ter sido feita. Juristocracia. Isso chama-se juristocracia. Quando você não tem assento legal e você cria alguma coisa. Então Fachin fez isso, Barroso fez isso. Dias Toffoli, na eleição de 2014, quando fechou o TSE e proibiu de ser verificado a contagem dos votos, isso não está previsto na lei. Juristocracia. Marco Aurélio Melo, quando obrigou Eduardo Cunha a aceitar a abertura do pedido de impeachment de Michel Temer, isso não está previsto na lei. Juristocracia.
Quando Rosa Weber foi entrevistada para entrar no Supremo há muitos anos atrás, uma das pessoas que perguntou, fez uma pergunta exatamente sobre esse tema da juristocracia, foi precisamente a senadora do PT, Marta Suplicy. Marta Suplicy perguntou para Rosa Weber qual era a opinião dela sobre a juristocracia. Rosa Weber ficou vermelha, tergiversou e disse que aquele assunto ainda era um assunto muito novo, muito recente, e que eles estavam discutindo aquilo ali. Pois muito bem. Teori Zavascki já deu várias provas de que é um indivíduo que atua de forma juristocrática. Então, aqui nós citamos, para citar mais um, Lewandowski, outro dia, em relação ao rito do impeachment também. Lewandowski é o presidente supremo. Lewandowski, depois de uma votação do Supremo, disse que o presidente do Supremo pode e deve, mesmo que o impeachment seja aprovado pelo Congresso e quando aprovado no Senado, o presidente do Supremo pode e deve revogar as decisões que foram tomadas pelo Senado. Quando ele falou isso, o plenário do Supremo como um todo reagiu. E ele queria colocar isto registrar isto como pauta e dizer que isto havia sido uma decisão de todos. Houve uma reação, todos falaram que não, e ele apresentou o argumento, sacou o nome de um jurista, que eu não me lembro qual é, dizendo que o argumento dele estava profundamente fundamentado por um outro jurista. Luiz Fux levantou-se na hora e disse que ele estava mentindo. Não utilizou, evidentemente, essa palavra. Disse que ele estava mentindo, ele era um grande conhecedor deste jurista e este jurista em nenhum momento nunca falou isso. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal mentindo publicamente, isto passado pela televisão. Pois muito bem. Isso sem considerar que nós temos Teori, Rosa Weber, Lewandowski, Dias Toffoli, né, citados por delatores da Lava Jato. Em nenhum lugar do mundo, mesmo os comunistas, um ministro citado, um ministro da Suprema Corte citado por gente que está sendo indiciada no maior escândalo de corrupção do mundo, esses indivíduos pedem licença do cargo. No Brasil, não. Eles continuam. O que esses exemplos todos que eu dei para vocês, eles são exemplos do quê? Eles são exemplos de juristocracia. Ou seja, é a interferência do judiciário no legislativo. Então, juristocracia é quando o juiz cria uma lei, né? E essas leis podem ser discordantes, não se engane. Elas podem ser discordantes e, como é a palavra de um juiz, assim como ele tem autoridade para fazer a jurisprudência, ele tem autoridade para fazer a juristocracia, né? Então, a juristocracia significa isso, ela passa a ser uma medida legal à revelia da Constituição Federal. Pois muito bem. Vamos entender o que está por trás disso. Por que o Brasil não acredita, a maior parte dos brasileiros não acredita que o Brasil é um país comunista? Porque, via de regra, as pessoas esperam que o comunismo brasileiro venha a ser implementado da forma como ele foi na Rússia, na China, na Venezuela, em Cuba, na Polônia, na Ucrânia. Ledo engano. O comunismo não tem uma uniformidade ideológica e não tem uma uniformidade de ação. Ele se caracteriza precisamente por ser um regime que é pulverizado, tem ações extremamente pulverizadas. Entretanto, o que caracteriza o comunismo? O que caracteriza o comunismo é um comando de ação. Ao toque daquele comando, todo mundo tem que obedecer àquela ordem que vem. Então, a esquerda brasileira, curiosamente, atua de uma forma muito estranha. Muito estranha. Ela nunca admite que ela é comunista, por exemplo. Nunca admite, né? Isso é uma anomalia. Mas essa anomalia vem desde 1920, quando o Partido Comunista Brasileiro foi formado. De lá para cá, ao longo de toda a história brasileira, os comunistas têm verdadeiro horror de se autodenominarem comunistas.
Recentemente, a senadora do Amazonas, Vanessa Graziottini, no Senado Federal, disse-se muito chateada, ofendida, porque ela foi chamada de comunista, mas ela pertence ao Partido Comunista Brasileiro. Ela é o quê? Ela é comunista. Mas eles se ressentem. Por que eles se ressentem? Porque os comunistas brasileiros, o comunismo no Brasil foi implementado de uma forma completamente diferente do que foi implementado nos outros países. Completamente diferente. E isso não é nenhum absurdo dentro da estratégia comunista internacional. O comunismo, em cada país, ele utiliza a cultura local e ele se ajusta à cultura local. Né? Ele é um indivíduo, ele é um movimento mimético. Um movimento mimético camaleônico. Ele se ajusta ao ambiente, verifica qual é o psiquismo do ambiente e, a partir daquele psiquismo, ele saca determinadas impressões daquele psiquismo, estuda como aquele psiquismo funciona. Então, perceba que, dentro do Brasil, o Brasil jamais, por ser uma nação majoritariamente cristã e conservadora, não aceitaria jamais o modelo de comunismo que Fidel Castro colocou em Cuba, por exemplo, em que ele assassina milhões de pessoas, leva o povo à mais absoluta miséria. Esta proposta no Brasil não passará. Agora, todos os comunistas brasileiros autodenominam-se social-democratas ou democratas. Por quê? Precisamente por isso. Para que a população não perceba que por trás das ações deles, eles vêm implementando o comunismo. E o comunismo aqui está sendo implementado em doses extremamente homeopáticas. Todos esses exemplos que eu lhe dei para vocês, e nós poderíamos buscar vários exemplos na história recente brasileira, depois da Constituição de 88, que iriam perfeitamente mostrando para vocês esses pequenos ajustes que foram sendo feitos na Constituição brasileira, reformando a Constituição. A Constituição já foi feita para ser refeita, ir sendo reajustada ao padrão comunista internacional da juristocracia, né? E as medidas propriamente juristocráticas, das quais existem inúmeras. Querem ver outra? Não existe lei que permita que no Brasil ensine ideologia de gênero. O MEC inseriu ideologia de gênero. O MEC. Então, como é que age a juristocracia? Quando uma lei não existe, o juiz cria a lei e ela passa a existir. Isso significa o seguinte: se há 3 poderes, o judiciário vai tomando espaço do legislativo a ponto do legislativo desaparecer. Então nós ficaríamos, ou ser um legislativo meramente representativo, figurativo, e ficaria um executivo super concentrado com poderes e um judiciário que vai cumprir as ordens do executivo. O Brasil está caminhando para isto, né? Então o judiciário devagar está retirando o poder da Câmara e transferindo e dando mais poderes ao Senado. Por quê? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, pode atuar como presidente do Senado. Ele não pode atuar como presidente da Câmara, mas ele pode atuar como presidente do Senado. Pois muito bem, aqui nós temos a junção, como será feito agora no impeachment. Para complicar um pouco mais a situação. O que nós temos? O vice-presidente da Câmara, que é o Valdir Maranhão, é precisamente aquele indivíduo que votou a favor do impeachment. Qual foi o argumento para eles tirarem Eduardo Cunha? Um argumento absolutamente exógeno, esdrúxulo. Havia o suposto medo de que Eduardo Cunha fosse o vice-presidente e, quando Michel Temer fosse viajar, uns 2, 3 dias, o Eduardo Cunha desse um golpe e assumisse a presidência do Brasil. Ora, realmente, isso é algo tão fantasioso que chega a ser
não é nem ridículo mais, não há palavra no vernáculo para traduzir essa explicação. A explicação não é essa. Mas veja, a preocupação deles é com o Eduardo Cunha, né? E a posição do Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Muito bem. Com a saída de Dilma Rousseff, o presidente já está acordado que o presidente, porque a lei, o presidente do Senado é que vai conduzir os trabalhos do impeachment. Lewandowski já avisou várias semanas atrás que ele, como presidente do Senado, pode e deve, baseado na juristocracia que ele inventou, mudar a decisão do Senado. Então, quando ele assumir o Senado, ele pode mudar qualquer decisão do Senado, ou criar um argumento juristocrático ali dentro. Então não há segurança de que esse impeachment passe. Se este impeachment passar, o que é que eles vão fazer? Eles vão provavelmente levar o Michel Temer a um ponto tal em que o Michel Temer é obrigado a renunciar. E é curioso porque o Michel Temer já disse que fará um governo de transição. Colocará alguns poucos ministérios. Aqueles ministérios, o argumento é porque é um ministério de transição. E transição de quê? Para quê? Então já não é um ministério definitivo? Qual é o receio que bate na casa de Michel Temer? Muito bem. Uma vez que assuma Michel Temer, e se Michel Temer renunciar, o presidente da Câmara, Valdir Maranhão, é obrigado a convocar eleições imediatamente. Imediatamente. Então, abre-se um precedente interessante para os partidos entrarem, né, para se convocar eleições gerais imediatamente. E Eduardo Cunha é um homem de uma perícia enorme e que não se intimida, mesmo diante do Supremo. Entretanto, as medidas do Supremo Tribunal Federal, ontem, o que ficou claro para todos os deputados e senadores: nós podemos tirar qualquer um de vocês por medida juristocrática. Portanto, cuidado. Inclusive, eles disseram que o Supremo Tribunal Federal não pode mais ficar à parte dos problemas que estão acontecendo dentro do Legislativo em relação à corrupção. Portanto, o Supremo deveria, ao invés disso, fazer o papel dele e julgar os corruptos. Não, mas o Supremo não quer julgar os corruptos. O Supremo quer autoridade para intimidar o Legislativo. É isto que está em curso. Está em curso, o Brasil tem 3 poderes. O Brasil está criando 2 poderes, sendo que um poder está submetido a um outro poder, que é o poder executivo. Além dessa problemática, vem a problemática da PEC, do parlamentarismo que eles estão querendo. E o que está por trás disto tudo? Vejam vocês que, então, na linha de horizonte, a decisão, a Marina Silva, através da rede, fez a petição para tirar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Mas a petição não é só para tirar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. A petição era para retirar Eduardo Cunha da presidência da Câmara e invalidar todas as decisões que Eduardo Cunha tomou. Todas, durante o período da legislatura dele. Não só do impeachment. Eduardo Cunha desmontou grande parte das pautas bombas do Foro de São Paulo. E esta é a razão pela qual o PT e o Judiciário querem tirar Eduardo Cunha. E tiraram do poder. Então, quem assumiu o poder no Brasil, quem controla hoje o Judiciário e quem controla a Câmara Federal e o Senado Federal são membros atuantes do Foro de São Paulo. Esse é o quadro real do Brasil atual. Para você que pede intervenção militar, ou acha que a intervenção militar, como talvez achava que o impeachment era a melhor solução, você está redondamente enganado. A intervenção militar não resolverá absolutamente nada. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Você entende o que é aparelhamento do Estado? Se você de fato entender o que é aparelhamento do Estado, mesmo que os militares assumam o poder, fechem o Congresso Nacional, convoque eleições e feche o Judiciário,
Os militares não conseguirão desaparelhar as universidades, não conseguirão desaparelhar as igrejas, não conseguirão desaparelhar os sindicatos. Como é que vocês acham que os militares vão fazer tudo isso? Isso é impossível. Essa tarefa cabe à população. Vai ter que haver um enfrentamento, de uma forma ou de outra, entre a população civil e o aparelhamento do Estado. Como, por exemplo, a Escola Sem Partido. A Luísa Mercadante ontem disse que vai entrar com toda a força, porque Alagoas aprovou uma legislação baseada na Escola Sem Partido, de que não pode haver doutrinação ideológica dentro das escolas. Mas é óbvio, isso não é um lugar comunista, teoricamente, não é? Teoricamente. Teoricamente. É um lugar comunista, sim. Né? Então, o que falta para o brasileiro entender que o Brasil é um país comunista? Que os comunistas assassinem pessoas? Esqueçam, isso não vai ser feito. Vai ser feito à moda brasileira. Qual é a moda brasileira? De uma forma cínica, fingida, desculpe a força de expressão, mentirosa. Porque o Brasil, ao longo de toda a trajetória da República, acostumou-se a mentir sobre a sua própria história. E o Brasil desenvolveu um pensamento de fingimento, de mentira e de cinismo que é algo praticamente inimitável e inigualável. Não há precedente no mundo como um país conseguiu decair a este ponto. Todo mundo mente. Quase todo mundo mente e vê virtude na mentira. Não é? Então, como é que os comunistas estão implementando o comunismo no Brasil? A conta-gotas, através de medidas juristocráticas, obedecendo a todas as decisões do Foro de São Paulo e sobre o argumento de que está promovendo a democracia. Então, o comunismo no Brasil será implantado não à moda russa, mas à moda brasileira, cinicamente, de forma excepcional, como disse todos os ministros do Supremo, para justificar a absoluta ilegalidade do ato deles. Mais uma. Intervenção federal não resolve o problema do Brasil, a não ser que os militares fechem o Brasil inteiro diante desta impossibilidade. Cabe ao povo entender que é preciso buscar outro recurso. Qual é o recurso que talvez o Brasil terá que utilizar? Desobediência civil pacífica. O fato é que, a partir do momento que o próprio Supremo Tribunal Federal vem descumprindo a lei, o povo está desobrigado de cumpri-la. Portanto, você que lutou tanto pela deposição de Eduardo Cunha, sendo alguém pretensamente da direita, saiba que você ajudou muito o comunismo internacional e o Foro de São Paulo. Graças aos seus esforços e ao deles próprios, a Câmara Federal hoje é ocupada por um membro do Foro de São Paulo, oficialmente. Um presidente da Câmara pode desarquivar processos, pode vetar outros processos. O comunismo internacional atua dentro de uma linha de comando. O que essa linha de comando russa passar para o Foro de São Paulo, o Brasil executará. Enquanto o Brasil não entender seriamente que o Brasil é um país comunista, mesmo, faltam pequenos passos para o regime fechar completamente. E nós estamos caminhando em direção a ele, com o auxílio diário daqueles que acham que são conservadores ou de direita. Se você de fato quer ser alguém que entenda o pensamento, que entende o pensamento conservador, realmente procure se informar com seriedade, estudar com seriedade, para entender as linhas mestras do que é o pensamento conservador.
No dia que o brasileiro fizer isto, e o brasileiro não fará, porque ele acostumou-se ao processo do fingimento, o Brasil precisa ser refundado sobre todos os aspectos. E este desapreço ao conhecimento e a seriedade em relação ao trato com o conhecimento está levando o país ao caos e à barbárie. É para lá que nós estamos nos dirigindo. A nossa cabeça já está na mesa posta. Até o próximo, Conselheiro Acácio.